E se eu te dissesse que o homem mais desprezado numa sala pode ser exatamente aquele que tem o poder de mudar a vida de todos que estão ali? O que aconteceu numa noite fria de dezembro, num dos restaurantes mais exclusivos da cidade, vai abalar as tuas convicções sobre como julgamos as pessoas pela aparência. Era uma terça-feira gelada, quando Antônio Silva, de 62 anos, decidiu fazer o teste mais importante da sua vida. Há 3 décadas que era dono da cadeia de restaurantes Estrela Dourada, império que construiu do zero depois de ter sido ele próprio um homem das ruas. Mas Antônio nunca esqueceu de onde veio. E naquela noite, vestido com roupas rasgadas, que apanhou num contentor, cabelos desgrenhados e barba por fazer há semanas, decidiu descobrir que tipo de pessoas realmente trabalhavam para ele. O restaurante Estrela Dourada Palace estava no seu momento mais movimentado. Casais elegantes saboreavam vinhos caros, empresários fechavam negócios entre pratos sofisticados e o ambiente respirava exclusividade. Foi quando a porta se abriu e uma figura estranha apareceu na entrada. Antônio entrou devagar, mancando ligeiramente, os sapatos gastos fazendo ruído no mármore polido. O cheiro de álcool e sujidade que emanava do seu corpo contrastava brutalmente com os perfumes franceses que perfumavam o ar. O porteiro foi o primeiro a reagir. Ei, você, este não é lugar para si. Vá embora antes que chame a segurança. Antônio olhou para ele com olhos cansados e murmurou: só quero comer algo quente, por favor. O porteiro riu-se com desprezo. Quente? A única coisa quente que vai ter é uma surra se não sair daqui já. Os clientes começaram a reparar na confusão. Uma senhora elegante, de joias reluzentes, tapou o nariz com um lenço bordado. Que nojo! Como é que deixam esta gente entrar aqui? Onde está a segurança? O marido dela, um homem corpulento de fato caro, acenou desdenhosamente. É o que dá quando baixam os padrões. Daqui a pouco vai estar cheio de mendigos. Antônio continuou a avançar lentamente pelo restaurante e as reações eram cada vez mais cruéis. Um grupo de jovens empresários começou a gravar com os telemóveis. Olhem isto, pessoal! O mendigo pensa que é cliente. Um deles gritou: Ê, moço, a sopa dos pobres é ali na esquina. Todos se riram e os flashes dos telemóveis multiplicaram-se. A gerente do restaurante, Sandra Mendes, apareceu finalmente, visivelmente irritada. Era uma mulher de 40 anos que trabalhava ali há 5 anos e tinha fama de ser intransigente. O senhor vai sair pela boa ou pela má? Está a incomodar os nossos clientes. Antônio olhou para ela com uma tristeza profunda nos olhos. Senhora, só tenho fome. Posso pagar por uma sopa simples. Tirou do bolso algumas moedas sujas e estendeu a mão trêmula. Sandra olhou para as moedas com nojo. Com essas trocos não compra nem o guardanapo. E mesmo que tivesse dinheiro, não servimos pessoas como você. Isto é um estabelecimento de classe. Os clientes aplaudiram a gerente. Alguns até se levantaram para bater palmas. Muito bem dito, gritou alguém do fundo. Foi então que apareceu Carlos, um jovem empregado de mesa de apenas 22 anos, que trabalhava ali há 6 meses para pagar os estudos. Ao contrário dos outros, Carlos aproximou-se de Antônio com compaixão. Senhor, eu posso arranjar-lhe um prato de sopa. Não se preocupe com o dinheiro. A gerente virou-se furiosa para Carlos. Está maluco? Vai ser despedido agora. Mesmo, não pode dar comida a vagabundos. Carlos engoliu em seco, mas manteve-se firme. Senhora Sandra, é apenas um prato de sopa. É Natal e este homem tem fome. O jovem ignorou os olhares de reprovação e conduziu Antônio para uma mesa, no canto, longe dos outros clientes. Trouxe-lhe água, pão e uma sopa quente, servindo-o com o mesmo respeito que dava aos clientes mais ricos. Enquanto Antônio comia em silêncio, as humilhações continuavam. Os clientes faziam comentários cruéis. Que falta de higiene. Isto vai dar em notícia negativa.
Nunca mais venho a este lugar. Alguns tiraram fotografias e fizeram vídeos, prometendo espalhar nas redes sociais. Um homem chegou mesmo a atirar-lhe uma nota de 5 euros, dizendo: "Toma lá e vai comprar sabonete." A situação atingiu o pico quando a gerente Sandra se dirigiu novamente a Antônio, desta vez acompanhada por 2 seguranças que tinha chamado. "Chega, comeu, agora saia. E você, Carlos, está despedido. Recolha as suas coisas e desapareça." Carlos baixou a cabeça, sabendo que tinha perdido o emprego, mas não se arrependia do que fez. Foi nesse momento que Antônio se levantou lentamente, limpou a boca com o guardanapo e olhou em volta da sala. Tirou do bolso interior do casaco, andrajoso, um pequeno objeto que fez com que o coração de todos parasse. Uma chave dourada, a chave principal do restaurante, aquela que apenas o dono possuía. O silêncio foi ensurdecedor. Antônio caminhou calmamente até o balcão da entrada, onde estava pendurado um quadro que toda a gente conhecia, mas para o qual ninguém prestava atenção. A fotografia do fundador e dono da cadeia Estrela Dourada. Apontou para a fotografia e depois para si próprio. Mesmo com a barba crescida e as roupas sujas, os traços eram inconfundíveis. "O meu nome é Antônio Silva", disse com uma voz que ecoou por todo o restaurante. "E sou o dono deste lugar." A sala ficou petrificada. A gerente Sandra ficou branca como papel. Os clientes que tinham tirado fotografias apagaram-nas nervosamente e o porteiro começou a suar frio. Antônio continuou, a sua voz agora mais forte. "Durante 30 anos construí este império. E vocês acabaram de me mostrar que tipo de pessoas são. Eu já fui como vocês me viram hoje. Dormi na rua, pedi esmola, fui humilhado e desprezado. Mas também fui ajudado por pessoas de bom coração, como este jovem aqui." Pôs a mão no ombro de Carlos, que estava em choque. "Sandra, você está despedida, não por ter recusado servir-me, mas por não ter mostrado um pingo de humanidade. Você, que se dizia defender os padrões deste estabelecimento, mostrou que o único padrão que conhece é a crueldade." A gerente tentou balbuciar uma desculpa, mas Antônio levantou a mão. "E vocês, meus caros clientes, que se riram, que tiraram fotografias, que me trataram como lixo, vocês mostram exatamente o que há de pior na nossa sociedade. Julgam um livro pela capa, desprezam quem consideram inferior e esquecem-se que a vida pode mudar num instante." Dirigiu-se então ao porteiro. "Você que me ameaçou com violência, que me tratou como um cão, também está despedido." O homem caiu de joelhos, implorando perdão, mas Antônio abanou a cabeça. "Carlos", disse Antônio, virando-se para o jovem empregado que ainda tremia, "você vai ser o novo gerente deste restaurante, porque hoje mostrou que tem algo que dinheiro nenhum compra: caráter. Você viu um ser humano em sofrimento e ajudou, mesmo sabendo que podia perder o emprego. Isso vale mais que todos os diplomas do mundo." A reviravolta foi tão impactante que alguns clientes começaram a chorar. A senhora, que tinha tapado o nariz, tentou aproximar-se para pedir desculpa, mas a vergonha era demasiada. O homem que tinha atirado o dinheiro quis recuperá-lo, mas Antônio disse-lhe: "Guarde-o. Vai precisar para comprar um espelho e olhar bem para o que se tornou." "Sabem qual é a tragédia desta história?" continuou Antônio, a sua voz carregada de emoção. "Não é eu ter sido humilhado, é vocês terem perdido a oportunidade de serem humanos. Porque um dia podem ser vocês a precisar de ajuda e vão esperar que alguém tenha a decência que vocês não tiveram hoje." Antônio dirigiu-se para a saída, mas antes de partir, virou-se uma última vez. "Este restaurante vai continuar a funcionar, mas com novas regras. A partir de hoje, todas as terças-feiras, este lugar vai servir refeições gratuitas a quem precisar, porque a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que somos capazes de dar."
Saiu pela porta, deixando para trás uma sala em silêncio absoluto. Alguns clientes levantaram-se e saíram sem pagar. Outros ficaram sentados em choque, confrontados com a realidade do que tinham acabado de fazer. Carlos, ainda incrédulo com a sua promoção, olhava em volta, sabendo que teria uma missão difícil pela frente: transformar aquele lugar num espaço onde a humanidade fosse mais importante que o estatuto social. Nas semanas seguintes, a história espalhou-se como fogo. As redes sociais fervilharam com debates sobre preconceito e humanidade. Muitos dos clientes que estiveram presentes naquela noite procuraram Antônio para pedir perdão, mas o dano estava feito. Eles tinham revelado quem realmente eram quando pensaram que ninguém importante estava a ver. O restaurante prosperou sob a gestão de Carlos, que implementou as terças-feiras solidárias conforme prometido. Antônio continuou a aparecer ocasionalmente, sempre bem vestido agora, mas nunca esquecendo a lição que ensinou naquela noite fria de dezembro. Esta história é mais que um relato sobre um teste de caráter. É um espelho que nos obriga a perguntar: como tratamos quem consideramos inferior? Que tipo de pessoa somos quando pensamos que ninguém nos está a julgar? Porque a verdade é esta: o nosso caráter não se mede pelo que fazemos quando somos observados pelos poderosos, mas pelo que fazemos quando encontramos quem consideramos mais fraco que nós. Na próxima vez que vires alguém diferente, alguém que a sociedade rejeita, lembra-te desta história. Porque nunca sabes se essa pessoa pode ser um anjo disfarçado, testando a tua humanidade. E mesmo que não seja, mesmo que seja apenas mais um ser humano que precisa de compaixão, isso não devia ser razão suficiente para escolher e ser melhor. A pergunta que fica é simples, mas devastadora. Se fosses tu naquela sala, naquela noite, como terias reagido? A resposta que deres a ti mesmo vai definir não o tipo de pessoa que pensas que és, mas o tipo de pessoa que realmente és.